profunda com Deus para estar comentando sobre determinadas coisas. E por não compreenderem, acabam por pagar preços altos e sem saber como sair de uma situação e outra. Então nós vamos estar, essa semana foi uma semana onde eu comentei muito sobre isso. E nós estamos vendo a necessidade de estar fazendo esse trabalho. Você vai adentrar comigo na palavra do Senhor. Fique de pé, por favor. Abra sua Bíblia, Efésios. Efésios 6. Efésios 6, verso 12. Diz assim a palavra do Senhor. Efésios 6, capítulo 12. Pois não temos de lutar contra carne e sangue, e sim contra os principados, contra as potestades, contra os poderes deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais da maldade nas regiões celestes. Eu vou contar até 3, os irmãos todos leem juntos no 3, tá bom? 1, 2, 3. Porque não temos de lutar contra a carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Bendito seja Deus. Pai, mais uma vez, fala conosco pela revelação do Teu Espírito. Comunica as verdades eternas da Tua Palavra ao coração da Tua igreja. Nos alimenta com a Tua Palavra e nos fortalece na Tua Palavra. E nos ajuda, ó Deus, nesta batalha espiritual, a compreender a direção do Senhor e a maneira como agimos. Desperta cada um dos Teus filhos, famílias, ó Deus, nesta noite, para estarem atentos a esta batalha, a esta guerra em que estamos inseridos. Tenha misericórdia de todos nós e fala conosco em nome do Senhor Jesus. E você diga amém. Podeis assentar em nome do Senhor Jesus. Esse texto, escrito por Paulo aos Efésios, é para despertar o povo a uma realidade que muitos desconheciam. É sabido que no tempo de Jó havia um desconhecimento acerca dessa batalha espiritual que, se nós formos narrar, levaria muito tempo, porque ela antecede a existência do homem, quando na realidade houve no céu uma rebelião, e a partir dali se instaurou então uma desordem, causando transtornos nos céus e chegando até nós. E nós vemos então que estamos inseridos nesta batalha, querendo ou não. Os nossos primeiros pais pecaram, e nós herdamos uma natureza carnal e terrena, separada de Deus, e não temos a visão ou a compreensão exata das coisas espirituais. Através de Jesus, através da revelação da palavra, através do Espírito Santo de Deus, nós somos então comunicados acerca dessas verdades existentes, invisíveis aos nossos olhos, mas que são reais, verdadeiras, e que mais reais até do que esse mundo ilusório em que vivemos, do que esta realidade passageira em que estamos inseridos nesse mundo que nós outrora agora estamos aí vivendo. Quando nós então percebemos isso através da palavra do Senhor, que estamos inseridos nessa batalha espiritual, muitas pessoas elas não atentam ou não estão priorizando ou identificando o verdadeiro inimigo. Acusam-se mutuamente, apedrejam-se mutuamente, falam um do outro, enfim, criam situações e o verdadeiro inimigo fica rindo às escondidas, porque ele em nada é atingido nesta batalha, nessas deflagrações de guerra entre seres humanos. O verdadeiro inimigo fica então oculto, rindo daquilo que ele está fazendo ou realizando no meio dos homens, enfim, no meio das famílias, lares. E aí, quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, Paulo vai estar nos despertando para isso, dizendo: olha, a guerra de vocês não é contra carne e sangue. A guerra de vocês é contra demônios, contra hostes infernais da maldade, contra principados e potestades. Então a nossa guerra é uma guerra que não se vê com olhos carnais. É uma batalha onde não se batalha com armas carnais. Nós lembramos muito bem que Pedro, não sei porquê, mas Pedro, como discípulo do Senhor Jesus,
ainda usavam espada. Não uma espada como o Senhor mesmo diz na sua palavra, Hebreus 4:12, espada do Espírito, não a palavra do Senhor, mas uma espada literalmente falando. E ele corta a orelha de Malco ali no Getsêmani, quando vão prender a Jesus. Então Pedro usava uma espada porque ele ainda confiava nessas armas naturais. Ele ainda se utilizava dessas armas naturais, não tinha fé suficiente para estar atentando para esta realidade, que nesta guerra só vence, não quem é melhor equipado com armas naturais, mas quem está cheio da unção do Espírito Santo, da graça de Deus, do poder vindo do alto, daquele que está inserido nesta batalha através da unção do Espírito Santo e enxerga claramente que a batalha não é contra carne e sangue, mas que sempre existe um mal por detrás de algo que veio para matar, roubar e destruir. Então aquilo que está destruindo, aquilo que está matando, aquilo que está trazendo transtorno, certamente, por trás daquilo há uma interferência, uma ação maligna, e é bom se perceber isso com cuidado através da palavra do Senhor. Então Paulo vai despertar o povo de Éfeso e trazer até nós esta realidade da nossa batalha espiritual. E a nossa batalha não é contra carne e sangue. E por isso nós precisamos enxergar não através dos olhos carnais. Quando você olha através dos seus olhos carnais, você vê um filho jogado nas drogas e diz, é impossível meu filho sair daquele lugar. Mas quando você olha com os olhos espirituais, você vê o teu filho transformado pelo poder de Deus, e você vê a vitória na tua casa, na tua família, e você glorifica o nome do Senhor Jesus. Quando você olha com os olhos espirituais, você vê a vitória que há no sangue, no nome do Senhor Jesus, para a tua casa, para a tua família, para quem quer que seja, na situação que estiver. A vitória no nome do Senhor Jesus para essa situação. Então, a partir do momento que você enxerga com os olhos espirituais, a Bíblia Sagrada vai dizer algo interessante. Nada, queridos, nada, absolutamente nada é impossível para aquele que crê. A Bíblia diz, tudo é possível àquele que crê. Então, quando você começa a enxergar com a fé que Deus nos deu através da sua palavra, a Bíblia diz que Jesus é o autor e o consumador desta fé. Esta fé que vence, esta fé que alcança vitórias impossíveis. Quando você se alimenta da palavra de Deus e absorve essa fé que vem de Deus para a tua vida, ninguém nem nada pode te parar. É por isso que a Bíblia Sagrada registra e deixa para nós que não seremos, já somos, mais do que vencedores em Cristo Jesus, nosso Senhor. Quando você entende que esta batalha espiritual, ela já foi vencida por Cristo e você só precisa tomar parte da vitória, que você só precisa combater o bom combate e entender que a vitória já é tua em nome do Senhor Jesus. Você não vai se dobrar diante das situações que surgem, diante de calúnias, diante de pedradas que surgem no caminho. Você vai saber que o inimigo verdadeiro está sendo atingido pela palavra que você profere, pela fé que você tem. Ele sabe que ele é que está sendo ferido quando você anda na visão espiritual. E nós temos visto muitas pessoas se machucando, muitas pessoas se ferindo. Em tempo de calar, falam. E a Bíblia Sagrada diz, olha, guarda a tua língua porque ela é terrível. É como uma pequena faísca que incendeia uma floresta. Não conseguem atingir o alvo certo. É mais ou menos quando o médico erra o medicamento. Alguém vai até ele e... não, é uma simples gripe ou qualquer coisa parecida. E de repente, a criança adoece cada vez mais e quando se descobre é tarde demais porque era uma meningite. E aí o remédio foi dado errado. E se agravou a situação. Por quê? O combate não foi feito corretamente. Não atingiu o alvo. Então, na realidade, quando nós entendemos pela Bíblia Sagrada que estamos atirando às vezes para todo lado sem acertar o alvo, é preciso que nós venhamos nos deixar disciplinar, nos deixar orientar, nos deixar guiar pela palavra de Deus. A Bíblia Sagrada diz em vários textos, cale-se diante dele, aprenda do Senhor, não vá pelo seu próprio conhecimento, entendimento, sabedoria. Você vai errar, você vai ser presa fácil para Satanás. Paulo fala isso, porque Paulo vai dizer, olha, agora nós conhecemos os seus ardis, porque Cristo revelou, porque Cristo mostrou quem está por trás de toda essa desordem, essa bagunça, entre aspas, literalmente falando. Então, quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, nós vamos entender que o que faz Satanás regozijar-se é justamente o fato de ele estar ocultando-se atrás de muitas destruições, de muitos males que estão afetando várias pessoas e as pessoas se acusando umas às outras.
quando na realidade Aleluia, Jesus. o mal, Por terra. ele está sendo revelado pela palavra, e eu quero que você caminhe comigo dentro da palavra do Senhor. Abra sua Bíblia em Colossenses, capítulo 2 e 15. Aleluia, Jesus. Aleluia. Diz assim a palavra do Senhor: tendo despojado os principados e as potestades, os expôs publicamente ao desprezo e deles triunfou na cruz. Esse texto, queridos, vai nos levar, se formos meditar nele, para muitas direções para compreendermos a amplitude desse texto. Mas só que eu quero apenas usar deste texto, desta palavra, expôs. Jesus Cristo veio expor verdadeiramente aquele que é o nosso inimigo, para que nós não venhamos estar nos matando uns aos outros, para que nós venhamos entender. Deus, aleluia. A Bíblia Sagrada diz: ama o teu próximo como a ti mesmo. Jesus fala: ame os teus inimigos, porque ele sabe que o verdadeiro inimigo não é aquele que quer o seu mal, não é o seu vizinho, seu parente, enfim, mas é aquele que está agindo por trás dessas pessoas. Então, quando Jesus vai estar expondo esses principados, essas potestades publicamente, ele vai estar trazendo a nosso conhecimento aquele que é o nosso verdadeiro inimigo, ou com quem nós devemos realmente guerrear. E eu quero que você perceba, então, que é preciso olhar além dos olhos carnais, além desta visão carnal. Paulo ele vai dizer que o Senhor abra os olhos do vosso entendimento, porque os nossos olhos carnais facilmente se enganam, julgamos errado, né? Ouvimos e julgamos errado, vemos e julgamos errado, mas quando julgamos pela reta justiça da palavra de Deus, enxergamos pela palavra de Deus, nós vamos atingir o alvo corretamente e vamos ser abençoados e abençoar a nossa casa, a nossa família, o bairro onde moramos, enfim, a igreja onde estamos inseridos. Vamos ser bênção onde quer que estejamos, porque estamos vendo corretamente, enxergando corretamente. Então muitas são as pessoas que Paulo precisou passar por esse processo. Paulo enxergava errado, Paulo via errado. Paulo, apesar de estar como um dos mais esforçados estudiosos da Bíblia, fariseu de fariseu, enfim, Paulo era para Deus como um cego, como alguém que não enxergava corretamente. E ele vai cair do cavalo no caminho de Damasco, e a Bíblia diz que poucos dias depois cai dos seus olhos 2 escamas. E dali para frente Paulo começa a enxergar corretamente nessa visão espiritual. E ele agora começa a entender que não são os cristãos seus inimigos, que não são os judeus seus inimigos, mas que o inimigo está por trás de todos aqueles que não têm um entendimento e uma visão da palavra do Senhor, agindo na vida dessas pessoas que não têm um discernimento. E a Bíblia Sagrada vai dizer: transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, pela renovação do vosso conhecimento. A partir do momento que você entende, que você compreende a maneira como você deve se portar, a maneira como você deve agir de acordo com a palavra de Deus, aí você começa então a conquistar vitórias, a alcançar vitórias e verdadeiramente confrontar ou abater aquele que é o seu verdadeiro inimigo, que é aqueles que estão à volta da tua casa tentando destruir, tentando tirar proveito de situações e ocultando-se em muitas situações. Eu quero citar, irmãos, rapidamente, e nosso relógio tem uma bênção. E espero que os irmãos entendam essa primeira parte da mensagem. Porque muitas pessoas, por não entenderem, julgam certas coisas erradamente. E é preciso entender dentro da Bíblia Sagrada. Quantas pessoas tolas, e nós já ouvimos isso, e até mesmo presbíteros, apontarem para certos pastores e falarem, sem saber o que estão falando. Então é preciso buscar a sabedoria que vem do alto, o conhecimento que vem de Deus, para andarmos prudentemente, para sermos mais do que vencedores. Dentro da Bíblia Sagrada, o texto de, creio que é 1 Tessalonicenses, capítulo 5, 23, se não me falha a memória, vai estar escrito ali que todo espírito, alma e corpo sejam santificados diante do Senhor. Porque Deus, irmãos, ele começa trabalhando lá no espírito do homem. Deus. Depois os sentimentos da alma e depois o corpo. Às vezes Deus trabalha de uma forma que nós não entendemos. E quando traz para dentro da casa do Senhor alguém, ou que envolvido em drogas, ou envolvido em outros pecados, enfim. E Deus começa a trabalhar nesta vida, muitas pessoas não sabem
o trabalhar de Deus e não veem como Deus vê e julgam as pessoas porque ainda é alguém que está ou fumando, ou bebendo, ou fazendo ainda coisa errada, mas Deus está ministrando no espírito dele as verdades eternas, está trazendo libertação, e quando menos se espera, há uma transformação de Deus naquela vida para a glória do nome do Senhor Jesus. Aleluia. Então é preciso ver que o mundo de Deus é um mundo espiritual, o agir de Deus é muito mais profundo e muito além daquilo que nós entendemos. Verdade. Muitas pessoas, Deus diz, olha, ore sem cessar. Começa a orar por alguém, começa a buscar a Deus por alguém, glória, mas aleluia. quer ver as coisas com seus Vai olhos trabalhar. carnais. Aprenda a ver a partir de Aleluia. hoje com os olhos Glória a espirituais. Deus. Profetiza Verdade. pela fé, Visão, porque Pai. você tem que entender e saber que Deus está agindo através da sua oração, ainda que Deus. você não veja e não entenda isso. Aleluia, verdade. Ainda que você não compreenda essas coisas, o Senhor está dando ouvido ao Sim. teu clamor, à tua oração. Mas quando você começa a olhar com os olhos carnais, quando você começa a dizer, Deus não está ouvindo, Deus não está fazendo, começa a murmurar, Deus esqueceu de mim, Deus nos deixou aqui nesse deserto para morrer, era melhor estar no Egito, e começa a reclamar e murmurar, a mão do Senhor se encolhe a teu favor, porque Ele não tem aleluia, como verdade, agir Pai. com aquele que não manifesta fé Glória e não a Deus. acredita na sua palavra. Aleluia. A partir do momento que você deposita fé na palavra do Senhor, e entende que essa guerra é uma guerra espiritual, e que Deus trabalha de uma forma muito maravilhosa e muito diferente da nossa, né? Todos aqui devem saber que o Mar Vermelho não abriu de onde Moisés estava para o outro lado, mas abriu do lado de lá para o lado de cá. E se Moisés não tivesse fé para esperar, não tivesse confiança, Aleluia. cadê Deus? A água nem abriu aqui, metiu o cajado ali, nada de água abrir. Mas a Bíblia fala que Deus começou a abrir o mar do lado contrário. Deus começa a vir do tremendo, lado espiritual aleluia. para atingir o físico, e a bênção dele é completa, ela Glória vem de a Deus. cima para baixo, Eita, entenda glória, isso. eu creio, E quando chega abençoando toda a casa, Aleluia. toda a família, todo lugar onde Creio, você botar a Pai, planta nos teus aleluia, pés, papai. vai ter vitória para a tua Eita, vida, em glória, nome do aleluia. Senhor Jesus. Receba. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Espírito de Deus. Somos Aleluia. Aleluia, Pai. Glórias ao Deus nome do vivo Senhor maravilhoso. Jesus. Aleluia. É preciso ter esta fé, é preciso entender isso. Eu acho bonito quando Jesus Cristo sendo açoitado, cuspido, debaixo de açoites, daquela cruz terrível, cravos e tudo mais, coroa de espinho, ele não olhou com seus olhos carnais. Naquela situação onde ele estava, ele olha com os olhos espirituais e diz, Pai, perdoa-lhes porque eles não Aleluia. sabem o que fazem. Jesus. Ele conseguia enxergar o verdadeiro inimigo. Ele conseguia saber a que propósito ele veio. Então ele não olhava com olhos carnais, ele via através da instrução daquilo que o Pai dava a ele. Ele diz, eu faço tudo que o Pai me manda. Eu cumpro toda a palavra do Pai. Então é preciso que você enxergue dessa maneira. Vão falar de você? Vão dizer de você? Vão. Mas você tem que erguer a cabeça e dizer, louvado seja o nome do Senhor, e vou orar por aqueles que intercedem. Aqueles... Ore, meu irmão. Clame a Deus por eles. Não tenham eles como seus inimigos. Fale com Deus e entregue nas mãos do Senhor. Porque a tua batalha é uma batalha espiritual. Entenda isso em nome de Jesus. Então Jesus veio para expor publicamente o nosso inimigo. E aí eu quero que você abra lá em Lucas 11. Eu só vou ler um texto, mas existem outros mais, para que você entenda o disfarce do nosso inimigo. 11, versículo 14. Jesus estava expulsando um demônio que era mudo. Saindo o demônio, o mudo falou, e maravilhou-se a multidão. Então entenda o que está acontecendo aqui. Quem sabe os pais deste menino simplesmente o levaram a médicos e o problema nunca se resolveu, ele é mudo, não tem jeito e acabou. Vai ter que se acostumar com isso, é uma doença natural. Vai conviver com isso até a morte, não tem solução. Mas Jesus, como vê além daquilo que é físico, e não faz diagnósticos errados como os médicos fazem, quantas pessoas não vão a médicos e a dor não se manifesta nos aparelhos, o porquê, da onde vem a origem. E médico diz, você está bem, não tem problema algum. Mas Jesus Cristo então vai fazer o quê? Ele vai expulsar o demônio daquele menino. E quando expulsa o demônio, o menino fala.
E aí as pessoas vão entender, que negócio é esse? Havia um espírito maligno se disfarçando de mudez na vida deste rapaz, trazendo transtorno para ele e para a família. E ninguém entendia. Só vão entender quando Jesus expôs isso publicamente. Ao expulsar aquele demônio, o menino vai falar. Então existem muitas coisas agindo em famílias, em lares, coisas ocultas e que se escondem, trazendo transtornos, maldições e problemas, e que muitas pessoas não conseguem discernir espiritualmente, porque não enxergam através da palavra do Senhor, que é um inimigo oculto, se escondendo por detrás de N coisas, para trazer transtornos e trazer males à família, ao lar e a quem quer que seja, até a empresa, enfim. Então é preciso olhar isso com muito cuidado. Então Jesus veio expor publicamente aquilo que estava oculto, e eu quero que você segue comigo. Em Josué, Em Josué capítulo 6, capítulo 7, nós vamos ler alguns versículos rapidamente. Josué 6. Eu vou ler o versículo 18 de capítulo 6 de Josué. Diz o Senhor ao povo de Israel: tão somente guardai-vos das coisas condenadas ou consagradas a demônios, para que, tendo-as vós condenado, não tomeis delas coisa alguma, e não façais maldito o arraial de Israel e o perturbeis. Aí eu quero que você note a ordem de Deus, para não pegar nada do que estivesse em Jericó, porque tudo ali estava condenado a Deus, por Deus, e aí eu quero que você entenda o porquê Deus condenar tudo aquilo: ouro, prata, capa e tudo mais que houvesse ali, animais, crianças, tudo. E eu não vou entrar em detalhes para que você, para não tomar muito tempo, mas você procure entender o agir de Deus. Nós na igreja pregamos uma criança, oferecemos a Deus e consagramos a Deus. O que se fazia em Jericó? O que se fazia naquela cidade? Era do início, desde o começo da vida até o fim, se fazendo oferendas, se trabalhando com aquilo que era do maligno. E aí tudo se oferecia a Satanás e se consagrava a ele. Então quando Deus dá a ordem a Josué: olha, eu quero que você destrua tudo, até as crianças, sim, até as crianças vão morrer na inocência, eu vou recolhê-las, mas elas não vão estar debaixo dessa maldição. Pode matar tudo e destruir. Ordem de Deus a Josué. E aí Josué vai executar. Deus não queria nada daquilo que estivesse ali consagrado a Satanás. Então quando você tem algo que lhe pertence e você consagra a Satanás, é você que tem o direito de ofertar a Deus ou ofertar ao mal. É você que tem o direito, ou Deus te dá essa autoridade de você entregar a Deus ou entregar ao mal. E quando se entrega ao mal, Deus nada pode fazer, porque é seu, pertence a você. É você que decide sobre aquilo que você vai fazer com tua vida ou com aquilo que te pertence. E nesse contexto, nessa história em Jericó, se oferecia tudo a uma potestade que agia ali em Jericó. E Deus manda destruir tudo. Segue-se então a batalha. Há uma vitória tremenda de Israel sobre Jericó. Só que Acã vai agir diferente. A ordem de Deus foi dada para todos, mas Acã vai pegar dali uma capa, cunha, ouro. Olha aí no capítulo 7, um pouquinho mais à frente aí. Eu vou ler do versículo 19. Então disse Josué a Acã: filho meu, dá peço-te glória ao Senhor Deus de Israel, e faze confissão perante ele. Declara-me agora o que fizestes, não me ocultes. Respondeu Acã a Josué: verdadeiramente pequei contra o Senhor, Deus de Israel. Eis o que fiz, quando vi entre os despojos uma boa capa babilônica, 200 siclos de prata, e uma cunha de ouro do peso de 50 siclos, cobicei-os, tomei-os, estão escondidos na terra, no meio da minha tenda, e a prata debaixo da capa. Então escute, ouça com atenção isso aqui. Uma capa, o que tem uma capa? Uma peça de ouro e prata? Por que isso traria tanto mal, e não somente a Acã ou a família dele, mas a todo Israel? A Israel vence uma batalha terrível contra Jericó, impossível de se vencer aquela cidade por causa das muralhas que haviam ali. Deus dá vitória ao povo naquela batalha. E quando vão contra Ai, que era uma cidade insignificante, eles perdem a batalha. Os que estavam ali ao lado de Josué disseram: olha, aquele povo é muito pequeno e insignificante, manda 3 mil homens, ele acaba com a cidade e pronto. E aí de repente aquele número pequeno lá de soldados daquela cidade começa a destruir Israel, porque Israel não entendia
que a guerra deles não era contra simplesmente seres Aleluia. humanos. É, Havia uma legião de demônios Meu combatendo Deus, contra eles. aleluia, Enquanto Pai. a mão de Deus estava sobre Israel, Israel era É, vencedor em todas as verdade. batalhas. Mas quando Deus tirava É, a mão, o inimigo tinha como agir e destruir a Israel. Então começa a perecer soldados de Israel. Josué não entende, Josué fica abismado com a situação, assustado, e pergunta ao Senhor o que é que está acontecendo. Até que Deus vai revelar. Trouxeram algo que pertence a Satanás para dentro do meu rebanho, para dentro do meu Israel, do meu povo, e está dando legalidade ao inimigo de destruir vocês. E aí quando Josué entende aquilo, e pela direção de Deus ele chega até Acã vai confessar o pecado, aquilo vai ser revelado, e aí de repente Israel começa novamente a ter vitória. Então eu quero que você entenda que um simples objeto consagrado ao inimigo, e que você toma ele com sua liberdade que Deus te deu, e leva para dentro da tua casa, e deixa teu filho diante daquilo ou recebendo aquilo, tudo isso vai trazer maldições, porque você tem a liberdade para deixar ou não dentro da tua casa aquilo que bendiz ou aquilo que não bendiz ao Senhor. Então é sua decisão. E aí muitas pessoas têm agido de uma forma, às vezes até inconsequente, ganhando presente de pessoas, ganhando tudo e recebendo com muito carinho, levando para dentro da sua casa, e aí você não vê depois, e só vai ver o resultado depois. O transtorno na família, o problema no lar, o problema na casa, na empresa. Verdade. Quantas não são as pessoas que entram em empresas e com inveja, e querem ali causar transtornos e males, e ali deixam talvez um presente qualquer, e você recebe com todo carinho, e guarda aquilo achando que é algo de bom, e aquilo vai trazer problema para você, para a tua família, para o teu lar e para a tua empresa. Então é preciso você combater e estar atento aí do seja, olha o que Jesus fala, seja prudente como uma serpente, olhe para todos os lados, esteja atento, porque o inimigo não dorme, e ele está pronto para agir, para tentar uma brecha. Eu lembro, meu irmão, quando no dia do meu casamento, botaram um buquê de flor muito bonito no portão de casa, muito bonito, no dia do casamento, no sábado do casamento, um buquê que se alguém olhasse talvez iria pegar e levar para dentro de casa, e dizer, nossa que lindo, deve ser um presente, algum tolo poderia pegar. Eu chamei meu sogro e falei, olha o que é isso aqui, eu não sei, apareceu aqui em casa, e de repente um buquê lindo, e talvez era para quê? Mulher geralmente gosta de flor, né? Talvez se uma mulher, ainda bem que foi eu que vi, se fosse uma mulher que visse, nossa, quantas rosas lindas, vai saber. E aí leva para dentro de casa, aparece no seu portão, vem de todos os lados. Se você não vigiar, e meu sogro que entendia um pouco mais desse assunto, disse, olha, não mexe isso aí não, isso é macumba, isso é obra de feitiçaria. E pegou aquilo, destruiu, jogou fora, enfim. Então você aí coloca no portão da tua casa. E você inocentemente apanha, que bonito, leva para dentro de casa. Você não sabe de onde aquilo veio, você não sabe quem lhe deu aquilo, você não sabe o porquê de tudo isso. então é preciso você começar a enxergar com teus olhos espirituais. Deus está dizendo para você nessa noite, eu te chamei para soldado, o soldado tem que ser valente, esperto, atento. Vai vir seta de todo lado, vai vir tiro de todo lado, esteja atento para que você não seja atingido. Então dentro de muitas casas, dentro de muitos lares, existem situações, irmãos, eu vi aquela Valnice Milhomes pregar, dar um testemunho, eu falei, Jesus, isso existe? Uma coisa que nunca imaginei que pudesse ser tão forte contra alguém que decidiu. A pessoa, na igreja dela, uma senhora aceitou Jesus, fez todo tipo de estudo para batismo, participou de tudo, e uma bênção, orava, campanha, nada acontecia com aquela mulher. Todo mundo dizia, olha, essa é uma crente fiel, serva de Deus e tal, e está na bênção. E aí quando foram batizar a mulher, na hora do batismo, pasme, a pastora Valnice Milhões falou assim, que os obreiros dela pegavam a pessoa para batizar, e a mulher ficava, parecia um ferro. Meu Deus. Ria, sorria. Aí quando ia descer para o batismo, ela parava no meio do caminho. E ninguém conseguia tirar ela do lugar. Endurecia de tal forma que ninguém... Fizeram isso por 3 vezes. A pastora ficou, gente, o que está acontecendo? Ora para expulsar demônio. Não tinha demônio. Não manifestava nada, em nome de Jesus não manifestava nada. E empurra dentro da água, não entra. Tira, normal. Empurra dentro da água, travava. Não ia. O que está acontecendo? A Valnice foi lá pedir direção a Deus, orar a Deus, pedir misericórdia. E aí o Senhor foi e revelou a ela. Olha no pulso dela. Irmãos, aquele negócio lá da Bahia, aquele paninho, tem aquele nome, aquele negócio? Eu não lembro. Hã?
Isso, que negócio. Um negocinho debaixo da blusa dela, amarradinha, uma fitinha daquela. Aí ela olhou, já sei onde você está se escondendo. Pegou a tesoura, minha filha, você dá licença para cortar isso aqui? Ele cortou, batizou e acabou o problema. Você está me entendendo, meu irmão? Jesus. Se você está me entendendo, aplaude o nome do Senhor. Aleluia. Glorifica ele pela palavra dele. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Então a nossa guerra, ela não é contra a carne. Você precisa voltar a tua visão para o mundo espiritual e procurar a direção de Deus para a tua vida e tua família. A Bíblia Sagrada diz que quem veio matar, roubar e destruir foi quem? Satanás. Verdade. Mas quem veio para dar vida e vida abundante foi quem? Jesus. Então, se você entender o contexto dessa batalha espiritual, a maneira como vencer isso, você vai estar sendo mais do que vencedor em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então, pais, mães, estejam atentos. Estejam atentos. Vigiem em volta. Olhem com cuidado o que entra, o que sai da tua casa. O que estão dando ao teu filho, enfim, o que está acontecendo. A Bíblia Sagrada vai falar lá em 1 João, capítulo 5 e 18, olha o que diz lá. Existe uma tradução na linguagem de hoje que é mais interessante, mas vou ler na minha, você entenderá. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive pecando ou na prática do pecado. Antes, o Senhor Jesus, ou seja, aquele que nasceu de Deus, o guarda do maligno, e ele não lhe toca. Então preste atenção nisso. Nós que nascemos do Espírito Santo, nascemos de Deus, somos guardados por Jesus. Somos guardados por Jesus. Há uma proteção do Senhor Jesus sobre nós, para que o maligno não nos toque. Mas quando nós tomamos a atitude, ignorantemente, de participar de mesa de demônios, de levar para casa aquilo que não é para a glória de Deus, de tomar com a nossa liberdade aquilo que foi consagrado ao inimigo, você está pecando contra Deus. Você está agindo de uma forma, conscientemente, ou até inconscientemente, nesse mundo espiritual, buscando e trazendo para dentro da tua casa, aquilo que pode trazer maldição sobre a tua casa e a tua família. Eu lembro de um caso, um senhor de muita idade, me procurou e falou, rapaz, eu participei de um culto, ele tem 87 anos, mais ou menos, esse senhor. Ele falou, participei de um culto que eu ouvi um testemunho terrível. E aí ele me disse, um jovem cristão, nascido no lar cristão. E aí, de repente, aquele jovem, de uma hora para outra, se vestia, se transvestia de mulher, falava que era homossexual e caminhava desse jeito. O pai e a mãe ficavam chocados com aquilo. Aí vinha campanha, oração, de repente o menino transformava, a mãe nunca mais fazer isso, perdoa pai, perdoa a mãe, perdoa a igreja, o que acertava. Passava-se tempos, daqui a pouquinho estava novamente transtornado. Até que um pastor foi àquele lugar. E aí o pastor disse, olha, eu quero ir na tua casa, orar por você em casa. E quando ele foi na casa, ele percebeu que haviam feito uma obra de bruxaria contra a vida daquele jovem. E colocada na televisão. E ninguém descobria o que era. Ele disse, olha, se o senhor me permitir com o pai, eu vou quebrar e jogar fora essa televisão. Aí ele, mas que isso? Não. Depois disso, se você permitir, teu filho nunca mais será o que ele tem sido. Ele pegou aquela televisão, quebrou, destruiu, jogou fora. O menino até hoje está casado com filhos e acabou o problema em casa. Então, queridos, a nossa guerra é uma guerra espiritual e eu e você não podemos brincar com isso. Não podemos brincar com isso. Precisamos estar atentos. Precisamos estar atentos a isso. O Senhor está nos despertando através da palavra dele. Paulo está dizendo, não é carne e sangue a tua guerra. A tua guerra é hostes espirituais da maldade. Enxergue além. Vá além daquilo que é aparente. Vá além daquilo que os teus olhos carnais veem. Enxergue o mundo espiritual através da palavra do Senhor. E guerreie esta guerra que é verdadeira. Não como os muçulmanos fazem. Eles estão em guerra santa, matando uns aos outros. Nada disso. A guerra de Deus, ela é espiritual. E Ele quer atingir o verdadeiro inimigo que está trazendo transtorno na tua casa, trazendo transtorno na tua família. Então, quando você enxerga através da Bíblia Sagrada, dessa visão de Deus para você, e a visão de Deus, meu irmão, para as nossas vidas, é essa aqui, ó. É a palavra de Deus. Aleluia. Nós só enxergamos o mundo espiritual através da palavra do Senhor. Tem muita gente, eu já vi isso acontecer, não foi uma ou duas vezes, não. Inúmeras vezes. Pessoas que conseguiram prosperidade, pessoas que conseguiram alcançar
degraus altíssimos. Mas me perdoa dizer, porém tolos, porque não entendia essa batalha espiritual. E não sabia que entre os seus amigos que tanto estavam ali em sua casa, empresa, seja onde for, havia pessoas que tinham inveja, haviam pessoas ali querendo o mal. E de repente aquela pessoa conquista e de repente perde tudo, não sabe por quê, o que aconteceu, eu estava tão bem, por que essa situação de repente, por que isso? Porque infelizmente o inimigo se oculta através de seres humanos. E usa pessoas que você menos imagina para trazer males para a tua casa, para a tua família, para a empresa, para onde quer que você esteja. Então essa guerra é uma guerra espiritual. E aí algumas pessoas acham tolo. Mas eu quero que você ouça com atenção. Parece ser tolo pegar um azeite, consagrar a Deus e ungir alguém. É porque as pessoas não enxergam no mundo espiritual. Eu quero que você venha amanhã e terça-feira. Nós vamos encerrar terça-feira com um presente para você, para que você abençoe a tua casa, a tua vida, a tua família, a tua empresa, onde quer que você esteja. Para que você abençoe. Terça-feira vai ter um presente para todos aqui, se Deus assim permitir, nós estarmos aqui até terça-feira. Então entenda isso. A tua guerra é uma guerra espiritual. Eu não vou fazer propaganda da Bíblia católica, mas você vai só ouvir, porque eu gosto de ler muito. E dentro de um dos livros da Igreja Católica existe uma situação interessante, onde uma mulher casou com vários irmãos e todos morreram. E o último, quem já leu essa passagem já? E o último fez o quê? Antes de tocar nela, falou, epa, eu vou orar, vou morrer também. Aí ele foi mais esperto, né? Visão espiritual, foi orar. E quando ele começou a clamar, buscar a Deus, o demônio saiu da mulher, casou e a vitória... É assim quem leu? E a vitória veio para ele e ele não morreu, porque ele enxergou espiritualmente que não era a mulher. Tinha um demônio na vida da mulher. Aí tem até a história de viúva negra, né? Existe, viu, irmão? Existe, é uma realidade. São demônios agindo na vida de mulheres para matar inúmeros homens. Aí a pessoa nem sabe por quê. Então, na realidade, a guerra é espiritual. E nós não estamos brincando. Aqui não é oba-oba, aqui é uma guerra espiritual. Verdade. Aí tem gente que fica, você viu o que aconteceu? Para com isso, meu irmão. Vai orar, vai clamar a Deus, vai clamar pelo sangue de Jesus. Você vai na guerra espiritual. Verdade, aleluia. Vai entrar nesse combate espiritual, vai consagrar a tua vida, vai jejuar, vai buscar a Deus vitória para quem está sendo tocado, destruído pelo maligno, seja lá o que for. Busque a Deus e clame por Ele. Eu quero encerrar e quero que você esteja de pé. Há muito para se falar. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Obrigado, Jesus. Eu quero encerrar com um versículo. Orar por você. Glória a Deus. Deus, aleluia. Lá em Deuteronômio 7, 25, 26 diz assim: as imagens de escultura de seus deuses queimarás no fogo. Não cobiçarás a prata nem o ouro que haja nelas, nem os tomarás para ti, para que não sejas iludido, pois é abominação ao Senhor teu Deus. Não introduzirás tal abominação em tua casa, para que não sejas amaldiçoado, semelhante a ela. De todo a detestarás, e de todo a abominarás, pois é amaldiçoada. Então preste atenção, coisas que são amaldiçoadas, coisas que Deus abomina e despreza. E aí de repente alguém pega, acha bonitinho e leva para casa. Eu quero orar com você. Eu quero que você venha, se possível, amanhã. Não importa o horário que você chega, eu quero pedir permissão às irmãs do ciclo de oração. Porque amanhã vocês oram até 8h15, 8 alguma coisa. Depois eu vou trazer uma palavra que vai confortar a tua alma. E terça-feira você vai levar a tua vitória para casa, se você entender a palavra de Deus. Eu quero que você feche os teus olhos, ponha a tua mão sobre o teu coração. E nós vamos fazer um clamor ao Senhor. Crendo na misericórdia de Deus, crendo no amor de Deus. A Bíblia Sagrada diz que aquele que nasceu de Deus, ou seja, Jesus Cristo, te protege e o inimigo não pode lhe tocar. Então nós vamos pedir nessa oração duas coisas ao Senhor. Para que Ele abra os olhos do teu entendimento. E para que o Senhor verdadeiramente te guarde, te livre de todo mal e faça você perceber as astutas ciladas do diabo. Para que você entenda que você está inserido nessa guerra espiritual e precisa estar esperto, acordado.
Eu quero orar por você, quero pedir a todos os obreiros, estendam as mãos sobre o povo de Deus e vamos fazer esse clamor diante do Senhor. Estendam as mãos, obreiros aí de trás, podem estender as mãos para cá, daqui estendam as mãos para lá. E a igreja, você ore comigo, em nome do Senhor Jesus. Pai, nesta noite eu venho fazer um clamor ao Senhor. E assim como Paulo orou, eu peço a Ti que o Senhor possa abrir os olhos do entendimento do Teu povo, para que eles possam enxergar através dessa visão espiritual e estarem atentos, andando prudentemente, caminhando de cabeça erguida, olhando a todos os lados com os olhos espirituais, vigiando pelo tempo, orando pelo tempo, para que não possam ter nenhuma entrar em tentação, que não sejam vencidos pelas astuciadas do diabo, pelos artistas de Satanás. Pai, eu peço a proteção do sangue do Senhor Jesus sobre a vida do Teu povo. Eu peço a graça do Senhor Jesus sobre a vida do Teu povo. Eu peço na unção do Espírito Santo que o Senhor guarde a Tua igreja, proteja a Tua igreja. Debaixo do poder que há no nome do Senhor Jesus, toda maldição seja quebrada, todo mal seja desfeito, que haja os paz em cada lar, que haja prosperidade em cada casa, que haja vitória do Senhor em cada família. Pai, eu abençoo o Teu povo, ministro a bênção do Senhor sobre a Tua igreja, que haja perdão, purificação do sangue do Senhor Jesus, que o mover do Senhor seja verdadeiro em cada casa, em cada lar, em cada coração. Eu peço que o Senhor libere uma unção especial sobre este lugar. Eu peço que o Senhor libere a brisa do Espírito Santo sobre esta casa. Eu peço que o Senhor libere a movimento do Espírito, de maneira que todo o mal seja agora levado para longe. Toda a maldade, toda a malícia, todo engano, toda a maldição, seja agora, ó Deus, desintegrado e desfeito pelo poder que é no nome do Senhor Jesus. Leva, Pai, como o vento leva a poeira. Leva para longe, ó Deus, da casa dos Teus filhos, da vida dos Teus filhos, todo mal. E que nesta noite sejam abençoados em nome do Senhor Jesus. Eu abençoo a Tua igreja, eu abençoo o Teu povo, eu abençoo cada família, criança, o pai, a mãe. Eu abençoo a Deus, cada nome do Senhor Jesus. O esposo, a esposa, eu abençoo a pessoal, o sogro, eu abençoo para de perto, de longe, eu abençoo no nome do Senhor Jesus. A Tua palavra diz: abençoeis e não amaldiçoeis. E nesta noite nós abençoamos o Teu povo. E na autoridade que é no nome do Senhor Jesus. E declaramos a vitória da Tua igreja, a vitória do Teu povo. E quem crê, diga glória a Deus. Glória a Deus. Diga amém. Amém. Glória a Deus. Mais forte para Ele.